Pessoal, estamos muito próximos da marca dos 25 mil inscritos. E será que nós vamos conseguir bater essa meta dos 25 mil até o final do mês de outubro? Talvez a gente possa até bater essa meta até o final do dia de hoje. Faltam apenas aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 25 inscritos. 25 inscritos para que a gente possa chegar aos 25 mil. Nossa, é uma marca inacreditável aqui no canal. Nós estamos chegando próximos a um ano dessa nova repaginada, dessa nova reformulação aqui do canal Professor Leonardo. Meu pé tá coçando, tomei uma picada de pernilongo aqui no pé. Então tá com uma certa coceira. Então, para comemorar essa data especial, eu vou fazer uma live nesse... Falta ainda um mês, mais ou menos, mas eu já estou preparando uma live especial, comemorativa desse um ano do canal. Faz tempo que nós não fazemos lives aqui, então deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu mencionasse na live, o que você gostaria, o assunto que você gostaria que eu abordasse nessa live especial de um ano dessa nova repaginada aqui do canal do Professor Leonardo. Então se inscreva no canal, vamos ver se a gente consegue bater a marca dos 25 mil inscritos. Deixe seu like, o like de vocês tem contribuído muito, porque nós estamos crescendo a essa marca graças ao like de vocês. O YouTube está compartilhando esses nossos vídeos aqui na plataforma, então muito obrigado a todos que estão deixando o like, que essa é a forma do YouTube reconhecer que esse é um conteúdo de qualidade. E para esse vídeo eu vou precisar também dos comentários de vocês, principalmente daqueles que moram na cidade de São Paulo. Vocês sabem, eu não moro na cidade de São Paulo, então o seu like, o seu comentário ele é muito importante para trazer um complemento a essa minha perspectiva que eu vou fazer na análise de hoje. Eu tenho falado há muito tempo a respeito da Prefeitura de São Paulo, a respeito da eleição municipal em São Paulo que vai ocorrer no ano que vem. Nós vamos ter eleições municipais, como vocês sabem muito bem, e em São Paulo é um pleito muito especial, porque é em São Paulo que nós praticamente podemos ali ver uma prévia do que vai ser a eleição do ano de 2022 para a presidência da República. Por que isso? Você sabe que Bolsonaro ele precisará manter uma base de eleitores fiéis e principalmente ele precisa mostrar para a direita, principalmente para os democratas, de que ele é o candidato mais forte que nós temos hoje para evitar uma volta das esquerdas ao poder. Mais forte do que Luciano Huck, mais forte do que Dória, e ele precisa se cacifar politicamente. Então, é necessário que o Bolsonaro vença as eleições em São Paulo. Como ele vai vencer? Como que ele vai vencer as eleições em São Paulo? Elegendo um apadrinhado político. E por que em São Paulo? Porque é em São Paulo que João Dória tem a sua maior influência. João Dória ele foi prefeito de São Paulo, saiu, venceu para o governo do estado e agora ele tenta eleger o seu sucessor, enfim, não sei se é sucessor, porque ele enfim, já foi sucedido na prefeitura de São Paulo, mas ele vai tentar eleger o seu apadrinhado político também. Então nós vamos ter na cidade de São Paulo uma disputa entre Dória e Bolsonaro. Talvez seja a disputa em termos políticos mais importante, a eleição municipal mais importante do ano que vem vai ser na cidade de São Paulo, por conta dessa disputa eleitoral entre Dória e Bolsonaro. E eu venho falando muito dessa questão Dória, Bolsonaro, Joyce Hasselmann e Datena. E em um vídeo passado, um vídeo recente, falando sobre isso, falando sobre a possibilidade da Joyce sair como prefeita, ela já falou que quer sair como prefeita, ela falou que vai sair como candidata a prefeita de São Paulo. Eu falei sobre algumas possibilidades da esquerda de vencer as eleições em São Paulo. E é interessante nós discutirmos esse assunto. Por isso que eu preciso da colaboração de você que mora em São Paulo para complementar essa minha análise, essa minha reflexão a respeito das possibilidades da esquerda vencer em São Paulo. Porque eu tenho falado muito, eu tenho concentrado muitas possibilidades no apadrinhado de João Dória e também no apadrinhado de Bolsonaro de vencer. Mas será que a esquerda tem essa possibilidade? Esse é um vídeo de especulação. Eu vou construir esse meu cenário baseado no passado. Então eu vou olhar alguns indicadores, vou olhar algumas tendências que ocorreram no passado para projetar uma possibilidade de uma vitória da esquerda, surpreendendo tanto o Bolsonaro quanto o João Dória, o governador João Dória. Mas vamos lá. Para nós fazermos essa análise, nós precisamos partir de um ponto inicial, que é a pesquisa da XP. Deixa eu pegar aqui o nome apropriado, o nome correto do instituto que fez a pesquisa, né? XP e PESP. A pesquisa da XP e PESP mostrou a intenção de voto dos eleitores de São Paulo para a prefeitura do ano que vem. Você sabe, Datena está liderando, só que Datena não tem ainda um partido político. O Datena tem hoje 22% das intenções de votos.
O Datena não tem partido. Existe a possibilidade do Bolsonaro apoiar o Datena. O Datena já falou que ele sai como candidato do Bolsonaro, independentemente do partido. O que, obviamente, revoltou o Joyce Hasselmann, porque é ela, Joyce, que quer sair como candidata à Prefeitura de São Paulo como apoio do Bolsonaro. E esse é um dos motivos que faz a Joyce ter essas atitudes quase como traições a Bolsonaro e fica flertando sempre com o João Dória, o que incomoda muito o Bolsonaro. Mas o José Luiz Datena, apresentador de televisão, ele está com 22% das intenções de voto, seguido pelo Celso Russomano, do Republicanos, ele é deputado federal, com 19%. Na margem de erro, o Russomano e Datena estão empatados. Ambos ali estão empatados na margem de erro. O Celso Russomano, ele sempre sai liderando as disputas, mas depois ele acaba desidratando. Nós vamos falar sobre isso. Em seguida, nós temos a Marta Suplicy, que não, atualmente, deixa eu confirmar se ela está no PMDB ainda, no MDB. Mas eu acho que ela está sem partido, ela está no MDB ainda. Mas o Lula já falou da possibilidade da Marta voltar, enfim, a Marta segue em terceiro lugar, empatado com o Márcio França do PSB, que disputou com o João Dória as eleições para governador do estado ano passado e perdeu por uma quantidade muito pequena de votos. Uma quantidade ínfima ali, se fosse na margem de erros, eles estariam empatados. O que fez Márcio França perder as eleições em São Paulo foi o movimento Bolsodória, que o João Dória conseguiu se associar a Bolsonaro, mas principalmente foi a pecha de comunista que o Dória conseguiu imputar no Márcio França. Dória disse que o Márcio França era de esquerda, que ele era vermelho, que ele era comunista, e nós tivemos um movimento antipetista muito forte no ano passado, que acabou aí drenando vários votos do Márcio França, mas foi muito apertado. Depois nós temos o Bruno Covas, o atual prefeito de São Paulo, com 10% dos votos. Então, Bruno Covas, que é possivelmente o candidato do João Dória. João Dória já vem falando que Bruno Covas é o seu candidato, apesar de haver certa animosidade entre os dois. O Bruno Covas ele foi demitido, ele tinha lá uma secretaria, ele foi demitido enquanto o João Dória era prefeito, continua como vice-prefeito, mas a relação dos dois não é tão boa assim. E nos bastidores falam que o João Dória nem gosta tanto assim do Bruno Covas. E depois vem a Joyce Hasselmann, a Joyce ali com 7% de aprovação, 7% ali das intenções de voto, e depois tem o Gilmar Tato, que possivelmente vai ser o candidato do PT. Gilmar Tato também foi secretário, salvo me engano, dos transportes, enquanto o Haddad ele era prefeito de São Paulo. Mas falando desse cenário, por que a esquerda ela pode voltar? Pelo seguinte, a cidade de São Paulo ela tem uma característica de sempre ficar alternando as posições políticas com o governo federal. Eu tenho aqui a lista de prefeitos de São Paulo a partir da eleição de Lula. Em 2000, antes de Lula, quem venceu foi Marta Suplicy, e ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, um governo de esquerda fazendo um contraponto no governo de direita. Em 2005, ainda no primeiro mandato do governo Lula, quem venceu foi José Serra. E aí o Serra ele sai para disputar as eleições em 2006 e quem assume é o Kassab. O Lula vence novamente em 2006 e aí o Kassab ele continua sendo o presidente, continua sendo o prefeito de São Paulo, porque ele é reeleito em 2008 e fica até 2012, quando no governo Dilma nós temos Fernando Haddad. Então Fernando Haddad ele já vence ainda no Dilma 1. E depois, enquanto nós estamos no começo do Dilma 2, vem João Dória, que venceu em 2016 e ainda agora é o prefeito Bruno Covas, mas ele segue ainda com a eleição de João Dória. Então perceba que há sempre uma oscilação na Prefeitura de São Paulo, ora um prefeito de direita, ora um prefeito de esquerda, e sempre fazendo uma certa alternância com o poder executivo federal. Então, sempre há essa característica interessante em São Paulo de ficar alternando, pelo menos nos últimos 20 anos, nós temos essa alternância de poderes, de partidos, de doutrinas ou de posições ideológicas. E vale lembrar também que em São Paulo, o João Dória perdeu na disputa para prefeito para o Márcio França do PSB. O Márcio França venceu o João Dória com uma quantidade ali de 1 milhão de votos a mais. Então o Márcio França em São Paulo teve 1 milhão de votos a mais do que o João Dória. Então há uma certa possibilidade, dizem que o Márcio França ele está bem cotado, se você for pegar ele está um pouco atrás do Datena e do Celso Russomano, mas o Márcio França é um candidato forte, um candidato à esquerda que pode vencer, pode disputar ali as eleições em São Paulo. Se for para apostar em um candidato de esquerda, eu aposto
no Márcio França, que é aquele candidato que pode surpreender nas eleições municipais. Não tanto assim Marta Suplicy, não sabemos se ela vai sair como candidata a prefeita de São Paulo. O problema do Márcio França é que ele não nasceu em São Paulo, ele tem ali uma relação com São Vicente, e pode ser o mesmo problema da Joyce, não conhecer tanto assim a cidade de São Paulo, como outros candidatos. Agora, o que ele precisa para conseguir alcançar voos maiores? Datena e Celso Russomano estão liderando. O Russomano, nas últimas 2 eleições, ele estava vencendo. Algumas pessoas falavam que ele venceria em primeiro turno e depois aquela espuma do chopp Russomano foi diminuindo e o Russomano acabou nem indo para o segundo turno. Tomou uma virada para o Haddad e depois, em 2016, perdeu também para o João Dória. Russomano ele não tem tanto palanque regional assim nas periferias. A penetração de Russomano nas periferias, pelo que dizem, ela é muito baixa e é isso que faz o Russomano acabar perdendo. Ele não tem tanta capilaridade assim nos bairros mais periféricos e isso faz com que o Russomano acabe deteriorando, acabe desidratando. A questão de Datena é o seguinte, ele vai querer sair como candidato à Prefeitura de São Paulo? É um ponto, porque temos que ver como é a relação dele com a Bandeirantes, como que é o contrato dele com a Band. E a candidatura de Datena, ela também tem um outro ponto. Datena é um apresentador e vai disputar um cargo executivo, tudo bem que é municipal. É algo semelhante com o Luciano Huck. Luciano Huck é um apresentador de televisão que tem pretensões de disputar um cargo de executivo, tudo bem que é para o executivo federal. Luciano Huck não vai ter contrato em 2022, o contrato dele com a Globo acaba em 2021, mas há esse paralelo. Será que a candidatura do Datena pode influenciar a candidatura do Luciano Huck? Será que se Datena vencer as eleições em São Paulo, isso pode dar um gás a mais para o Luciano Huck sair como candidato? Esse é um outro ponto. Outra questão a ser considerada, como vai estar a aprovação de Bolsonaro na cidade de São Paulo? Bolsonaro hoje ele tem 30% de aprovação no país inteiro, mas você sabe que essa aprovação ela oscila de região para região. Na região sudeste e sul, ele tem uma aprovação muito maior do que na região nordeste. Então nós precisamos ver como que vai continuar a aprovação de Bolsonaro até o ano que vem, porque o apadrinhado político de Bolsonaro tem essa influência, porque Bolsonaro ele é o presidente e acaba transferindo o seu capital político para esse candidato. Como que vai estar a aprovação de Bolsonaro? Esse é um outro ponto importante que nós vamos precisar analisar. Então esse é o cenário basicamente que eu tenho traçado. Olhando para essa alternância de poderes na cidade de São Paulo, vendo o desgaste recente, constante de Celso Russomano, a deterioração de Celso Russomano nas pesquisas, ele sempre perde muitos votos com o passar do tempo, vendo a vitória do Márcio França em São Paulo, na cidade de São Paulo contra o João Dória, e também nós precisamos considerar, agora pontos a serem considerados, a aprovação de Bolsonaro, a candidatura de fato do Datena, e uma outra coisa, Márcio França perdeu, ele acabou vencendo, claro, mas não foi uma vitória muito apertada em cima do SCAF no primeiro turno. Então não foi uma vitória assim grande no primeiro turno contra o Paulo Scaff, do MDB. Então vamos continuar observando, mas existe essa possibilidade, vendo essa alternância de poderes em São Paulo com o governo federal, vendo o resultado das eleições para governador em São Paulo, onde o Márcio França venceu o João Dória. Então aí, se você é da esquerda, você pode começar a sonhar com uma possível vitória da esquerda na cidade de São Paulo. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha, quais são as suas impressões, você que é morador em São Paulo, você principalmente morador da periferia de São Paulo, quais são as suas impressões ali no seu bairro, na sua comunidade. Isso é importante porque isso é um assunto que nós iremos discutir, porque interfere completamente no futuro do nosso país as eleições da cidade de São Paulo politicamente, tá? Porque elas vão ditar o ritmo, ou pelo menos uma parte do ritmo para as eleições em 2022. Se você gostou desse meu vídeo, deixe um comentário, traga mais uma reflexão, deixe seu like e me siga no Twitter, @profleoficial.